Sabe despedir um colaborador? Esta é uma das funções básicas de um líder, despedir pessoas, e é um dos grandes desafios que eu percebo que a maioria dos empreendedores tem e que eu também tive, mas vamos desmistificar e saber qual a estratégia certa para conseguir com sucesso despedir um colaborador. Bem-vindos ao episódio 103 do meu podcast Olho para a Coisa com Ana Gonçalves e hoje o tema dos despedimentos. Pois é, eu cometi aqui o romantismo, não é? Aquela ideia de que construía um negócio e que as pessoas ficavam para sempre comigo, mas isso não acontece. As pessoas muitas vezes não ficam connosco porque não querem ou porque nós não queremos. Mas temos uma tendência que é procrastinar a decisão de despedir alguém. E isto acontece com todos nós. Principalmente quando nós também somos o profissional de saúde que está na clínica com os nossos colegas, que até recrutamos pessoas que foram nossos colegas da faculdade ou que passam muito tempo connosco, não é? Nós queremos aqui relação com as pessoas e torna-se difícil quando nós temos que despedir, não é? Alguém. E mais difícil até do que muitas vezes a pessoa se despedir. Mas esta é uma das funções de um líder, não é? Despedir faz parte. Mesmo que estejam numa fase em que achem que não vão despedir, vai ser sempre tudo maravilhoso, vai acontecer em alguma altura no processo de liderança, de gestão da vossa clínica, vocês vão ter que despedir alguém, não é? E quando isto acontece, para já, perceber isto mesmo, não é? Que não é só a nós que acontece e que faz parte, não é? Faz parte e vai acontecer muitas mais vezes. Eu lembro-me que a primeira vez que eu tive o meu despedimento, que eu tive que despedir alguém, além de procrastinar muito, o que tornou ainda mais difícil este despedimento, eu lembro-me que a pessoa quando saiu, ainda por cima já não era uma pessoa muito jovem, e quando fechou a porta eu chorei, aquilo custou-me imenso, eu tive que... Aliás, eu acho que se percebeu na conversa, ela percebeu que eu estava emocionalmente fragilizada, porque é mesmo difícil eu pensar que eu tenho um impacto na vida do outro, não é? Aquela pessoa vai ficar desempregada, aquela pessoa vai ficar sem trabalho, e esta é uma das primeiras dicas, que é não nos colocarmos tanto no papel do outro, não é? E colocarmos, e eu comecei a avaliar o negócio, a clínica, como algo externo. O que é que a clínica, não é, precisa? E corresponder a estas necessidades, não minhas, nem daquele colaborador, mas sim da clínica, não é? Isto muda totalmente as regras do jogo, porque o negócio não pode servir só a minha carteira, não é? Como não pode ter colaboradores na minha empresa em que não estão a contribuir para o seu crescimento. Estou até a colocar em causa realmente todos os outros colaboradores, não é? Que acabam por poder ter o seu posto de trabalho aqui alterado, simplesmente porque há alguém ou há pessoas que não estão a contribuir para este crescimento. E muito importante perceber então que vai acontecer, tentar não colocar no lugar do outro. E depois, como é que se torna este processo mais simples, não é? O desafio que todos temos. Mas eu tenho que despedir alguém e como é que eu simplifico este processo? Este processo é simplificado logo no início, quando alguém entra no nosso negócio, que é tentar ter regularmente reuniões e ter aqui um acompanhamento de objetivos, não é? Porque se eu estabeleço objetivos trimestrais e se eu mensalmente acompanho como é que estão a evolução e o cumprimento, não é? No fundo o que me interessa é aquela pessoa entrega resultados ou não é? E os resultados é cumpre com a tarefa, desempenha as suas funções de acordo com o que é suposto. E não é um favor que as pessoas nos fazem a ser boas profissionais. Nós não devemos nada aos nossos colaboradores, não é? Eles, no fundo, estão a cumprir as suas funções e está tudo certo. Mas, de igual forma que eu também tenho que lhes dizer quando eles não estão a cumprir. E esta é uma dificuldade que a maioria dos empreendedores tem, que é nós não dizemos, nós escondemos, nós até achamos que aquilo não foi bem feito, achamos que aquilo não foi entregue no prazo, achamos que aquela pessoa constantemente chega atrasada, mas o líder nunca lhe disse, não é? Eu desresponsabilizo-me dessa minha função, que a função do líder é a de cuidar do nosso colaborador, mas estes feedbacks, é importante este acompanhamento constante, não é? À nossa equipa, do bom e do mau, é isso que vai guiar o caminho. E muitas vezes também existem colaboradores que não dão o seu máximo potencial porque temos líderes que também não proporcionam esse máximo contexto. Portanto, nós enquanto líderes temos que pensar, ok, o que é que eu vou fazer para tirar o máximo potencial desta pessoa? Eu sei que devo-lhe dizer o que é que eu pretendo, não é? Nós não dizemos, nós contratamos alguém para a nossa clínica, essa pessoa começa a dar consultas ou vai para o atendimento, e nós não dizemos o que é esperado. Como é que é esperado atender o telefone, fazer a marcação? Não é? Isto está a fazer mal ou está a fazer bem? E depois deste acompanhamento constante, torna-se muito mais simples a conversa do despedimento. A maioria dos meus colaboradores atualmente, quando não funciona, são eles próprios que até percebem que não estão a cumprir, não é? Porque um mês não cumprem, 2 meses, 3 meses, vão insistindo conversas difíceis, não é? Ao longo destes meses, eles percebem que não estão a cumprir, não é? Não é ecológico nem para eles, nem para mim. Realmente não somos a tampa da panela, não é? E não somos a organização certa para aquele colaborador estar.
Porque muitas vezes esse colaborador, noutro contexto, vai funcionar, não é? Está tudo certo. Aquilo que eu valorizo, a cultura que eu tenho nas minhas organizações é diferente das outras, não é? Portanto, eu também vou atrair pessoas diferentes das outras organizações. E dizer-vos que quando temos esta clareza de todos os valores que eu tenho, quem é que eu quero, não é? Muito lá atrás, não é? Porque nós conseguimos prevenir muitos despedimentos se tivermos um bom processo de recrutamento. Se eu recrutar a pessoa certa, a probabilidade de eu despedir é muito menor, não é? Contudo, se calhar muitos de vós que nos estão a ouvir, ok, mas eu já tenho a minha clínica, não fiz nada do processo que a Ana disse e tenho aqui pessoas que não cumprem, que não entregam os resultados que é suposto e eu preciso ter esta conversa, não é? E a dica que vos posso dar é serem honestos. Às vezes tentamos arranjar aqui desculpas. Ainda esta semana, uma empreendedora que está connosco no Masters tem que despedir alguém e eu vou dizer que são as outras pessoas que vão ficar influenciadas, que está a prejudicar o trabalho dos outros, quando no fundo a honestidade é, olha, tu chegas atrasada, tu não vestes a camisola, não cumpres, não tens a tua agenda cheia, não cumpres com as tarefas supostas, não é? E nós cumprimos, nós pagamos um vencimento daquilo que é acordado, não é? Um contrato pressupõe isto, direitos e deveres. E se aquele colaborador efetivamente não está a cumprir, não é o melhor para a empresa, não é? Não é o melhor para a clínica, para a organização, consequentemente para os outros colegas, para mim. Mas temos de ter esta conversa difícil, faz parte das funções termos que despedir, facilita com feedbacks constantes, torna esta conversa muito mais simples do que eu, colaborador, nunca soube que estava a desempenhar mal e de repente a Ana chama-me e despede-me. Isto vai proporcionar realmente aqui a surpresa, vai ser... É muito mais difícil para alguém que não está à espera do que se a pessoa souber, ok, eu próprio já tenho a consciência que eu não estou a cumprir. Por mais que ele ache que os nossos objetivos sejam muito... que sejamos muito exigentes, que a organização não lhe sirva, não é? Está tudo bem, não serve. Então, olha, amigos como sempre, e podes ir à tua vida, não é? Simplifica este acompanhamento regular e estas conversas difíceis. E no momento de despedir. Eu costumo dizer que contratar lento, despedir rápido. Porque ter alguém na nossa organização que não cumpra, alguém que proporcione mau ambiente, o exemplo que até estamos a dar aos outros, não é? Alguém que constantemente chega atrasado e não cumpre as tarefas que lhes é suposto, não é? Qual é o exemplo que eu estou a dar aos outros? Estou a dizer que, olha, quer um cumpra ou não é igual. E não pode ser igual, não é? Quem não cumpre tem que saber que não cumpre. E os outros que cumprem, perceberem efetivamente que quem não cumpre tem as suas consequências, não é? O despedimento é também um exemplo para quem fica de comportamentos que nós não toleramos. Se eu não despeço, eu estou a passar a mensagem de que eu tolero aquele tipo de comportamentos, não é? E isto a médio prazo vai instalar uma cultura que eu não quero na minha organização. Portanto, contratar lento no sentido de ter um bom processo de recrutamento, atrair as pessoas certas, saber bem aquilo que nós queremos, o perfil da pessoa que queremos atrair e depois despedir. É despedir rápido. Quanto mais tempo fica alguém que não faz sentido estar na minha organização, vai ser pior a relação comigo, com os outros, não é? Vai haver aqui um custo até financeiro, não é? Ter alguém que não cumpre quando estou a ocupar aquele lugar com alguém que poderia vir cheio de vontade de cumprir e trazer aqui uma série de oportunidades para a minha clínica. Não é inteligente, não é? Enquanto líder, eu procrastinar por causa disto, não é? Portanto, mais do que vai ser difícil e que consequência é que vai ter no outro, eu fiz o meu caminho todo enquanto líder, eu fiz um bom acompanhamento, eu fiz briefings em que fui honesto com o não cumprimento das tarefas. E depois, ok, sim, fiz o meu papel, fui facilitador, dei aqui uma oportunidade para que as coisas funcionassem, não é? Não funcionam, ter a conversa difícil e que muitas vezes conceptualmente é mais difícil do que na realidade é. E acontece, não é? E nós temos que pensar, no fundo, é o que é. A nossa empresa, a nossa clínica tem que sobreviver, não é? Tem que servir muito mais pessoas do que só alguém que não cumpre. Portanto, primeiro erro é não procrastinar, ter as conversas difíceis, depois não colocarmos no lugar dos outros, mas o que é que a minha clínica, o que é que a minha organização precisa, depois acompanhamento, ter aqui um processo realmente de feedback constante com o meu colaborador e na hora da verdade ser honesto, não é? Tentar arranjar aqui uma solução que sirva aos dois, mas que não prejudique a minha organização ou a minha clínica. Espero que vos ajude. Se estiverem neste processo e se tiverem alguma dificuldade, podem me enviar uma mensagem privada. Quem estiver a ver no YouTube, seguir o canal, é o mínimo que pode ser, não é? Depois deste episódio tão importante da função de despedir, não é? Um colaborador. Conto convosco para a semana e até lá, bons negócios.